Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 31 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amadée de Margerie. Estamos acompanhando então o padre Francisco de Sales, o seu apostolado entre os calvinistas de Chablais. Né? Nós vimos que ele teve nos primeiros tempos muito pouco sucesso, né? Na conversão dos calvinistas e os riscos físicos que ele estava correndo, a preocupação do pai com ele, enfim, vimos tudo isso antes aqui na leitura. Estou no meio da página 31. Né? O que fazer então? Como não o queriam escutar, recorreu ao apostolado da palavra escrita, para ver se assim os hereges liam seus trabalhos. Às pressas, nos poucos e raros momentos livres, que qualquer outro teria consagrado ao repouso, compunha breves escritos sobre as principais questões controvertidas entre católicos e protestantes. Apenas concluía uma dessas folhas volantes, que mais tarde, revista e reunidas, formaram um importante livro das controvérsias, mandava tirar numerosas cópias manuscritas que fazia meter por baixo das portas, distribuir nas vias públicas e afixar nos muros. Então, esse livro está traduzido para o português com o nome de A Controvérsia Católica. Né? Eu já mostrei aqui para vocês, mas nós podemos acessar então todos esses panfletos, né, do São Francisco, lê-los e, enfim, observar essa estratégia, né, de apostolado do nosso padre. Então, distribuía nas portas, nas praças públicas, punha debaixo das portas das casas, né? E afixava em muros, enfim. Enquanto aguardava o resultado dessa pregação escrita, converteu não à fé, mas à prática das virtudes cristãs, a guarnição católica do castelo de Alinges. Seu primeiro triunfo consistiu em transformar em guerreiros cristãos esses homens de costumes dissolutos e violentos. 7 meses escoaram sem que ele conseguisse que o ouvissem mais que 3 ou 4 protestantes. Isso mesmo, com longos intervalos. Evidentemente, conservaram-no de quarentena e para melhor lhe demonstrarem que perdia o tempo. Os principais cidadãos de Thonon firmaram um pacto entre si de nunca ouvirem as prédicas dos missionários. Francisco, porém, mantendo-se inabalável, dizia, com um misto de bom humor, santa humildade e tranquila coragem: o fruto tardio se conserva melhor do que o temporão. Teria pressa se fosse outro que aqui perdesse inutilmente o seu tempo, em vez de colher mais frutos alhures. Eu, porém, só sirvo para pregar às paredes, como faço aqui, nesta cidade. São palavras do padre Francisco. Né? A 1º de julho de 1595, subiu a montanha de Voiron
para iniciar a construção de uma capela da Santíssima Virgem que os berneses haviam destruído. Acompanhou uma multidão agressiva, insultaram-no, maltrataram-no, e, a bem dizer, quase só por um milagre, conseguiu escapar à fúria daqueles malvados. Prelibou, em meio de tantas provocações, as alegrias do martírio, e isso lhe reacendeu as esperanças. Alguns dias mais tarde, as linhas inimigas deram os primeiros sinais de enfraquecimento. O modo de proceder de Francisco realizara silenciosamente a sua obra. A sua doçura intrépida excitara a admiração e se impusera a simpatia geral. Persistência tão longa excitou primeiro a curiosidade, depois a surpresa. Os protestantes quiseram saber, finalmente, o que um homem tão teimoso teria a dizer-lhes. Alguns hereges, apesar do que fora combinado entre eles, vieram ouvir-lhe as prédicas e levaram de tudo uma impressão muito forte. Afluíram em maior número aos sermões posteriores. Daí por diante, as conversações, que em 9 meses não passaram de 8 ou 10, multiplicaram-se. A partir desse instante, os ministros protestantes, parece, pressentiram que a partida estava perdida. Em desespero de causa, recorreram a 2 meios indignos. O primeiro foi apresentar ao povo o novel missionário como um feiticeiro, que devia ao demônio o poder de sua palavra. Afirmaram que o tinham visto em um sabbat. O segundo meio excogitado era a eliminação pura e simples do homem apostólico. Uma noite, após um sermão muito concorrido e brilhante sobre o valor da intercessão dos santos, voltava o nosso herói ao castelo de Alinges, em companhia de 3 pessoas, uma das quais era Rolando, jovem criado que o senhor de Boaz há pouco lhe mandara. Francisco viu diante de si 2 assassinos, brandindo espadas desembainhadas. Os companheiros e o criado tomaram a frente dos malfeitores, mas Francisco os afastou e deteve os sicários, pela imponência de seu porte, e os aterrou pela suavidade de suas palavras, e os fez cair a seus pés, arrependidos e vencidos. Esse incidente, que por pouco não degenerou em tragédia, marcou o termo da oposição obstinada do velho fidalgo de Sales, quando recebeu de seu filho a seguinte carta, que foi escrita em um tom quase militar: Meu senhor e honrado pai, se Rolando fosse vosso filho e não vosso criado, não teria tido a covardia de recuar em tão pequeno combate, qual aquele em que se encontrou, e não faria desse fato uma grande batalha. Bem sei que os hereges nos querem mal, mas também se enganaram muito, quando duvidaram de nossa coragem. Peço-vos, pois, que não considereis como desobediência a minha perseverança. Isso é o padre Francisco escrevendo para o seu pai, né? Essas palavras tocaram o coração do velho soldado. Pareceu-lhe que o filho manejava a espada. Compreendeu que o lugar desse bravo era no campo de batalha e nunca mais renovou suas insistências. Decididamente era chegado o tempo da colheita. Debalde, os calvinistas tomaram para com os novos convertidos ao catolicismo ares ameaçadores, a tal ponto que alguns tiveram de se expatriar. O movimento de retorno à verdadeira fé acelerava-se cada vez mais. E Francisco podia então escrever ao seu grande amigo, o senador Favre, abre aspas, um campo mais vasto e mais consolador abre-se diante de nós, fecha aspas.
O novel apóstolo, julgando o momento favorável, quis dar um golpe decisivo, tomando como juiz entre a heresia protestante e a doutrina católica aquele mesmo povo cujos olhos começavam a se abrir. Anunciou, entre mentes, um sermão no qual provaria, pelas sagradas escrituras, a verdade da religião católica, com tal evidência que todos os seus adversários seriam forçados a se render. Havia nesse repto um desafio que colocou em grande embaraço os pastores de Vaud e de Genebra. Temiam a luta e respeitavam o adversário, mas sabiam que fugir à contenda seria a confissão da própria derrota e a perda de todo o prestígio sobre a opinião pública. Julgando que a presença de um grande número de fanáticos intimidaria Francisco, alvitraram a realização de uma conferência em que o mesmo ficasse só contra todos os ministros da religião reformada. O preboste de Genebra aceitou, incontinente, a proposta e assim desconcertou os protestantes, que se reuniram com o intuito de combinar as condições da polêmica, redigindo, antes de tudo, uma profissão de fé comum e admitida por todos. Eu quero fazer só uma observação aqui. Nessa época, a Renascença, era muito comum não era muito comum, mas era, digamos assim, era normal esses debates públicos. É curioso isso, porque como não tinha meios de comunicação como nós temos hoje, né? Esses debates públicos era quase como um evento na cidade, né? As pessoas acorriam a esses debates públicos de qualquer natureza, né? Desafios. Esses desafios estavam muito ao gosto, né, dos renascentistas, né? Qualquer tipo de debate, de cunho científico, de cunho religioso, isso ocorria muito. E quando a autoridade da cidade se engajava então nesses debates, era realmente uma coisa extraordinária. Esses debates são uma característica dessa época, né? Inclusive havia debates entre matemáticos, havia debates entre intelectuais, né? A praça pública era o que é hoje nossas redes sociais, né? Muito mais organizado, né, na Renascença do que hoje é, né? Então, estamos lá, o padre Francisco, preboste de Genebra, em debate com os calvinistas, né? Veja que essa prática de se unir da escória dos intelectuais, se reunirem contra um só do lado da verdade, é uma prática que hoje existe ainda na nossa vida, né? Que são essas coisas de abaixo-assinado. Os intelectuais assinam um abaixo-assinado contra fulano de tal, né? Isso aconteceu muito na década de 90. Essa técnica de abaixo-assinado continua ocorrendo até hoje, né? Nós estamos vendo abaixos-assinados aí hoje, atualmente, né? Nos dias de hoje, fazendo parte da campanha política, né, no Brasil. Esses intelectuais mequetrefes, eles só apresentam como uma turba, né, como uma legião, né,
como é o seu pai, né, o demônio, são legiões, né? Então aqui os calvinistas também se reuniram contra um homem só, né? Um pobre padre, né? Isolado, né? Então isso é muito característico o que hoje a gente podia chamar inteligentícia, né? Essa união dos devassos, dos sodomitas, dos pretensos intelectuais contra uma pessoa só que está falando a verdade, né? Na década de 90 ocorreu isso muito contra o Olavo de Carvalho, né? Abaixinado em revistas, em jornais contra o Olavo de Carvalho, né? Isso foi interessante. E ocorre até hoje, né? Desnecessário será acrescentar que jamais realizaram um entendimento acerca desse preâmbulo indispensável. Os calvinistas se reuniram, mas não chegaram a um acordo, né? As coisas ficariam nesse pé, se não fora a intervenção do senhor de Avully, chefe do partido protestante de Tonon. Sob sua influência, marcou-se o dia, mas compareceu apenas um ministro, e esse mesmo para dizer que era necessária a autorização do Duque de Saboia para se efetuar a conferência pública. Ele estava pedindo a intervenção de uma autoridade, né? Francisco esforçou-se para alcançar tal permissão e de fato a obteve dentro de poucos dias. Ainda uma vez eles se furtaram ao encontro aprazado, e semelhante retirada contribuiu não pouco para que corressem ao pé do valente campeão da causa católica, os calvinistas de boa fé, que muito desejavam uma conferência pública, na qual esclarecessem as dúvidas, uma vez que só dispunham do recurso das conferências particulares. Desse número foi o senhor de Avully, que depois de frequentes entrevistas, demoradas consultas e longos e infrutíferos esforços para obter dos pastores de Berne e de Genebra uma resposta satisfatória aos argumentos dos católicos, fez a 4 de setembro de 1596 solene e pública abjuração da heresia. Isso é uma coisa muito importante, né? Um senhor de Avully, um nobre, né? Abjurando a heresia calvinista, né? Esse acontecimento muito concorreu para incrementar o progresso crescente das conversões. Francisco resolveu então dar combate, mesmo em Genebra, ao ministro Lafaye, que depois de se vangloriar de haver confundido o santo em Tonon, esse Lafaye ainda estava falando que ele era o bambambam porque tinha confundido o padre Francisco em Tonon, sem participar do debate, né? Então, Lafaye, que depois de vangloriar de haver confundido o santo em Tonon, se esquivou prudentemente a disputa em público. Em companhia do senhor de Avully, transportou-se à cidadela do calvinismo, o padre, né, Francisco, onde forçou o ministro Lafaye a aceitar a discussão pública na Praça Mollard e o derrotou em toda a linha, em memorável pugna de 3 horas, em que o santo, sem se fatigar e sem se irritar, forçou o adversário a interromper a conferência após despejar contra o defensor da causa católica, como último argumento, uma saravada de injúrias. Então, quando as pessoas partem para a injúria, é porque já perdeu a discussão, né? Estou lembrando aqui também o grande debate, né, que o padre Leonel Franca manteve com os protestantes, os principais protestantes aqui do Brasil, né, na década de 40 e 50, né? Esses debates, inclusive, foram
foram registrados em livro, né? E também um debate que o Carlos Delaet manteve com isso no início do século, né? Com importantes protestantes aqui do Brasil, que também é consignado em livro. Deixa eu ver se eu... não vou encontrar esse livro aqui não. Esse livro foi publicado pelo CDB há uns 5, 6 anos atrás, numa coleção de 3 livros, chamado Protestantes Voltem para Casa, alguma coisa assim. Eu não sei se vocês lembram dessa publicação, nem sei se ainda está em edição. É um livro em que o Carlos Delaet debate com um protestante famoso da época. Nem sei o nome desse protestante, nem quero guardar o nome desse protestante. Então fica aí como referência 2 grandes debates, né? De católicos contra o protestantismo. Outro livro de debate, não é exatamente debate, mas é um livro em que um padre rebate os erros protestantes sobre a doutrina católica. É um livrinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um livrinho do Frei Damião de Bozano, tá? Que eu recomendo a todos vocês também. Mesmo porque esse Frei Damião de Bozano é uma pessoa completamente desconhecida, pelo menos por mim era desconhecido, né? Ele teve uma influência extrema no Nordeste brasileiro. E tem uma historiazinha dele aqui, onde se compara inclusive esse frei, a santidade desse frei, os milagres que ele fazia, com o Padre Pio, porque o Frei Damião de Bozano era também italiano, tá? Esse livrinho aqui chama Em Defesa da Fé. Ele é uma edição conjunta da editora Magnificat e da Flos Carmelli, tá certo? Esse livrinho é extraordinário, extraordinário. Um livrinho pequenininho, de 150 páginas, onde ele rebate todos os erros protestantes sobre a verdadeira religião, né? Então, só para dizer que esse debate nunca terminou, né? Porque os protestantes são legião, né? Essa heresia é terrível, né? Então, voltando aqui à leitura, né? Os limites desse nosso estudo não comportam a narração das afrontas de toda espécie, ultrajes, ameaças, violências e perigos de vida, através dos quais Francisco levou a cabo os trabalhos sobre-humanos desse infatigável apostolado. Não podemos também descrever minuciosamente os meios que empregou para obter, primeiramente, colaboradores indispensáveis em uma tarefa em constante aumento, e mais tarde, aliciar auxiliares necessários ao restabelecimento público e solene do culto católico nas paróquias de Chablais, à medida que as novas conversões o tornavam possível. Diremos apenas que nenhuma aprovação lhe faltou, nem mesmo contradições por parte de seus auxiliares, entre os quais encontrou espíritos ásperos, que se desgostavam de sua mansidão
para com os hereges. Taxavam de fraqueza a sua inalterável mansidão. Criticavam asperamente seu procedimento, censuravam-no duramente e terminaram por denunciá-lo ao bispo como culpado do estado estacionário da missão. Abre aspas. A ruína mais trabalho em um só dia, diziam os acusadores, do que nós podemos fazer em um mês. Prega aos hereges mais como um ministro do que como um sacerdote. Chegou mesmo a chamá-los de irmãos, coisa tão escandalosa, que constitui o motivo de vanglória para os protestantes, que prometem arrastá-lo para o seu partido e correm em multidão para ouvir sua linguagem fraterna e suas palavras melífluas que tanto os lisonjeiam. Fecha aspas. Essa era a acusação dos próprios auxiliares do padre Francisco, né? O prelado deu a essas queixas importância que mereciam. E Francisco, sem se irritar com os confrades descontentes, como não o fazia com os adversários, continuou a seguir seu método, respondendo a todas as críticas. Abre aspas. Jamais me deixei levar por invectivas ou censuras, sem que depois me arrependesse. Se tive a ventura de converter alguns hereges, foi a doçura que fez a conquista. O amor tem sobre as almas não somente mais império do que o rigor, mas também do que a própria força dos raciocínios. Fecha aspas. Efetivamente, se é verdade que após 3 anos de lutas, a vitória alcançada foi decisiva, não é menos verdade que só o foi pela virtude da dedicação, pelo poder do amor que sabe ser tolerante e que sabe agir, e pelo império da santidade que sabe se fazer amar. Finalmente, em 1598, podia o bispo visitar, na qualidade de pai espiritual, essa população que havia apenas 4 anos, ou mesmo 3 anos, só se compunha de filhos rebeldes. Presidiu em Thonon a solenidade das 40 horas, administrou o sacramento da confirmação e julgou, deviso, a obra que Deus realizara por meio de seu jovem preboste. Pouco depois veio o Duque de Saboia para assistir a uma nova solenidade das 40 horas. A notícia da próxima chegada do príncipe aterrou os protestantes de Thonon, pois era sabido que ele estava disposto a fazer inquirições e usar de severidade com os traidores e rebeldes, que em 1594 havia chamado os estrangeiros de Berne e de Genebra e tinham destruído o castelo ducal. O crime era tão manifesto e a cólera do duque tão justificada que os acusados não tiveram coragem de pedir diretamente o perdão. Somente o intercessor podia salvá-los nesse transe, o bispo. Dirigiram-se ao prelado e o santo velho, sem vacilar um momento, em companhia de Francisco e seguido pelo clero, foi ao encontro do cortejo principesco. Lançou-se de joelhos aos pés do duque, declarando que não se levantaria antes de obter o perdão dos culpados. Esse espetáculo, tão tocante quanto inesperado, comoveu profundamente o coração do príncipe, e o perdão foi concedido. O venerando Antistit preencheu nobremente a velha função episcopal de defensor civitas, defensor da cidade, e as conversões aumentaram cada vez mais. Nessa época, a grande maioria dos habitantes de Chablais havia regressado à unidade da fé católica. O Duque de Saboia, como príncipe cristão e como soberano político, não queria nem podia permitir que os resultados, tão laboriosamente alcançados por Francisco, ficassem comprometidos após sua partida.
Conhecia bem a guerra cruel que os protestantes daquela região, até a última hora, haviam movido contra a missão católica, empregando a calúnia, as ameaças, a sedição e até mesmo tentativas de assassinato. Sabia da proteção que as repúblicas de Berne e de Genebra, suas inimigas, dispensavam aos hereges. Estava a par do rigor implacável com que o culto católico era interditado nos países dominados pela Reforma. Finalmente estava completamente libertado das cláusulas do Tratado de Nyon, que os protestantes tinham sido os primeiros a violar. De acordo com o direito público então vigente na Europa, o Duque proclamou o catolicismo a religião oficial no Chablais, como era, aliás, em todos os seus domínios. E quando os emissários de Berne ousaram reclamar liberdade para o culto protestante no Chablais, respondeu-lhes, aqui o Duque, respondendo, quando vos apoderastes desta província, obrigastes a população a abraçar vossas crenças. Agora que a reconquistei pela força das armas, e que a quase totalidade dos meus súditos testemunha o desejo de que eu restabeleça a antiga religião, a verdadeira, ao mesmo patamar que se encontrava outrora, não vos surpreendais que eu me atribuo o direito de regular as questões de religião segundo a vontade deles, se assim eu desejar. Vós me pedistes para conservar 3 ministros no Chablais. Eu o concedo, à condição de que vós recebais também os padres que eu quiser enviar a Berne. Em consequência dessa resolução, todas as igrejas e todos os bens da igreja foram restituídos ao clero da diocese. O exercício do culto protestante foi proibido, assim como a circulação de livros heréticos, que seriam confiscados. Os ministros foram expulsos. Os burgueses notórios que se obstinavam em recusar a ouvir as pregações católicas foram intimados a se deixar instruir ou a deixar o país. Francisco aprovou e até recomendou, por uma carta especial, esse conjunto de medidas que recolocavam as coisas no antigo patamar e libertou o país dos últimos vestígios da opressão estrangeira. Elas estavam justificadas pelo direito, impunham-se pelas experiências do passado, comparadas à enorme violência praticada pelos berneses 60 anos antes, para fazer apostatar um povo até então pacífico em sua fé, elas eram a própria doçura. As regras, eram a própria doçura. Elas eram necessárias para assegurar o futuro das populações recém-convertidas e para defender sua fé reconquistada contra as mentiras audaciosas da propaganda calvinista. Essas providências eram finalmente aguardadas e desejadas por um grande número de pessoas, que, embora convertidas, no fundo do seu coração, não ousavam declarar-se em público, receosas das perseguições e das violências que haviam testemunhado poucos anos antes. Rematadas por uma reorganização eclesiástica que assegurava, por toda parte, o exercício do ministério sacerdotal e a pregação da palavra divina, protegeram e completaram, sem perturbação de qualquer espécie, a grande obra da missão. Alguns anos mais tarde, Francisco podia dizer, abre aspas, quando chegamos, não havia mais que 15 católicos no Chablais. Hoje, não há mais de 15 calvinistas. Então, essa aqui foi uma das grandes ênfases da vida de São Francisco de Sales. Essa missão no Chablais e que depois vai desembocar em ele se tornar bispo de Genebra. Essa aqui foi uma das
digamos assim, duas grandes obras da vida de São Francisco de Sales, e lembra muito vocês onde essa ação de São Francisco de Sales no Chablé lembra muito, vocês vão se lembrar, né, do apostolado de São Domingos de Gusmão, no meio dos hereges, no sul da França, né, no meio dos albigenses, que também usou de doçura e que também converteu muita gente no sul da França, né? São Domingos de Gusmão, que se dedicou a vida inteira a essa pregação e que é um santo fundador da Ordem dos Pregadores, né? Certo? Então, aliás, amanhã é dia dele, né? São Domingos de Gusmão. Então, é uma ação direta numa região herética que esses dois santos fizeram, né? Com a diferença de que, no caso de São Francisco, a cristandade já tinha se rompido, né? E se estava pregando, o São Francisco pregava para os antigos católicos que se debandaram para a heresia protestante, né? Que era, no caso de São Domingos, né, os antigos católicos tinham se demandado para a heresia albigense, que é enfim, o catarismo que hoje domina o mundo, né? Essa cultura cátara, a cultura do aborto, a cultura da morte, a cultura do vegetarianismo, né? A cultura do pacifismo, tudo isso os cátaros, na época de São Domingos, defendiam, né? E depois os protestantes vão defender as mesmas coisas, né? Eles são filhos dessas várias heresias anteriores, né, ao protestantismo, né? Então estamos aqui na página, no início do capítulo 4, né? Final da página 39. E agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta de vocês. Então, não havendo, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. E amanhã, se Deus quiser, a gente retorna à página 39 aqui da vida de São Francisco de Sales. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.